Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco por esse WhatsApp. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos, tudo gratuitamente toda semana, entre em contato conosco por esse WhatsApp. Está aí o telefone, DDD 99, telefone 991520454. Coloque seu nome, a cidade onde você mora e coloque Revista Betel. Toda semana você recebe gratuitamente esse material. Nós estamos estudando neste trimestre das revistas da editora Betel, adultos, com o tema Os Discípulos de Jesus Cristo, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. Nós temos como comentarista da editora Betel, autor da revista deste trimestre, o pastor Eliel Alencar. Já estudamos na lição 1, os discípulos de Cristo são novas criaturas. Na lição 2, princípios bíblicos para a vida dos discípulos de Cristo. Na lição 3, os compromissos dos discípulos de Cristo. E hoje vamos estudar a lição 4, os discípulos de Cristo e a tentação. Na lição de hoje, vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, Jesus ensina a resistir à tentação. Subtópico 1, Jesus foi tentado no aspecto físico. Subtópico 2, Jesus foi tentado a testar sua filiação divina. Subtópico 3, Jesus foi tentado no aspecto da ambição pelo poder. Tópico 2, a tentação durante a caminhada cristã. Subtópico 1, todos somos tentados. Subtópico 2, tentação dos desejos da carne. Subtópico 3, tentação na área material. Tópico 3, a tentação não vem de Deus. Subtópico 1, força para resistir. Subtópico 2, oração para vencer a tentação. Subtópico 3, fugir da tentação é uma estratégia. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais esta preciosa e importantíssima lição. O textuário da lição está aí no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 10, que diz: Filho meu, se os pecadores com brandices te quiserem tentar, não consintas. Então é interessante a advertência, né? Com brandices, quer dizer, com jeitinho, né? Assim, sem você perceber, como se não fosse pecado. Meiguice, carinho, às vezes com lisonja, com adulação, com afago, com carinho, gestos afetuosos, delicados. Então veja que uma palavra só tem tanto significado, né? Mas é uma coisa terrível que as pessoas veem, mas como se não fosse pecado aquilo que vamos fazer. Então as tentações são perigosas por causa disso. Muitas vezes a pessoa não percebe que é pecado e não analisa, não pensa na hora e acaba caindo na armadilha. Verdade aplicada. Com a graça de Deus, é possível vencer as tentações perseverando em oração e vigilância. Então, muitas vezes a pessoa vai falar assim, mas o crente sendo tentado, veja bem, Jesus estava há 40 dias de jejum. Às vezes você pode pensar, mas quem está jejuando vai ser tentado? Olha aí. Então, Jesus foi tentado? Foi. Depois de 40 dias de jejum? Sim. Mas o crente pode vencer a tentação? Evidentemente, o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus, que Jesus estava aqui como homem, é o mesmo Espírito Santo que está em nós. Jesus estudou a palavra de Deus? Sim. Jesus respondeu às tentações com a palavra de Deus? Sim. Nós podemos também jejuar? Sim. Jesus estava orando? Sim. Nós também podemos orar? Sim. A maneira que Jesus foi tentado é a mesma que nós somos tentados? Sim. Da mesma maneira que a Eva foi tentada, Adão foi tentado. O mesmo método Satanás usa para tentar todos, usando aí 3 coisas, né? Vamos ler aí para você entender melhor. E a partir da lição nós vamos passando alguns gráficos, algumas coisas que você vai entender direitinho como é a tentação.
1 João 2,16 diz: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Tiago 1,14-15 diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Então veja aí, carne, olhos e soberba da vida. Todos são tentados nessas três áreas: corpo, alma e espírito. As três áreas do ser humano são as três áreas que Satanás vem tentar. Agora, quem é o culpado de nós cairmos na tentação, pecarmos? Nós mesmos. Porque a tentação vem porque o diabo sondou quais são as nossas fraquezas e ele vem tentar naquilo que ele viu que é uma fraqueza. Então ele descobriu o ponto fraco. Já sabe que em nós existe esse ponto fraco. Então ele vai nos tentar exatamente neste ponto fraco, porque fica fácil de nós cairmos. Então toda vez que você for tentado em alguma coisa, você já sabe, o diabo descobriu que você é fraco nessa área, que é fácil de cair nessa área. Então você tem que corrigir isso, se fortalecer nesta área. Então, com a graça de Deus, que é a graça a Jesus Cristo e a obra salvífica que ele realizou por nós, morrendo por nós na cruz, ele levou sobre ele o quê? Nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, juízo de Deus. Então, com Jesus, nós podemos vencer. Agora, temos que estar sempre perseverando, né? Olha aí, estudo da Bíblia, oração, jejum e vigilância. Textos de referência. Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Vamos continuar essa leitura que é importante, né? A outra tentação, que são 3 tentações. Versículo 8, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então você vê que a forma que Satanás usa, né, o método, é sempre o mesmo. Desde lá de Eva e Adão, agora com Jesus nós vemos que é sempre a mesma coisa. Sempre as 3 áreas, então: corpo, alma e espírito. O corpo é a porta de entrada, né? Depois vem a alma, depois vem o espírito. Ele quer atingir o espírito porque nós somos uma imagem e semelhança de Deus. E ele quer nos roubar a imagem e semelhança de Deus. Agora veja que Jesus foi para o deserto guiado pelo Espírito Santo. Para você assumir um ministério, para você ter o ministério de Deus, né? Todo o ministério, olha aí, Efésios 4:11, né? Está aí: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então, esses 5 ministérios, para você ter um ministério, primeiro você vai ser tentado, você vai ser provado, que são 2 coisas diferentes, né? O diabo tenta com o objetivo de te derrubar. Deus te prova com o objetivo de te edificar, fortalecer, para você assumir
um ministério. Então Jesus, antes de iniciar o seu ministério, primeiro ele vai ser guiado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então ele sai de lá fortalecido, ele sai de lá pronto para exercer o seu ministério. Veja que Jesus está no deserto, mas a Bíblia diz que ele estava o quê? Cheio do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, ele estava em jejum, ele sabia a palavra de Deus e ele estava orando. 5 coisas. É só colocar em prática, né? A introdução da lição diz: faz parte da realidade da caminhada cristã o lidar com as tentações. O termo tentação, no grego, possui vários sentidos. A abordagem desta lição enfatiza o sentido de conduzir a má ação ou incitação ao pecado. Veremos que o próprio Senhor Jesus enfrentou tentações, mas sem pecado. Hebreus 4,15. É possível e também necessário que o discípulo de Cristo não ceda às tentações. Para tanto, é indispensável andar em espírito, orar em todo o tempo e ter constante vigilância. Então, o cristão pode ser tentado? Vai ser tentado? Sim, todo cristão sofre tentações. E aqui nós estamos falando de tentações promovidas por Satanás, que vem até nós exatamente porque nós temos esse ponto fraco. Nós temos essa tendência a esse pecado. Então ele vem nos tentar para nos fazer cair. Nós estamos numa guerra, queira você ou não, nós estamos numa guerra espiritual. E Satanás não brinca, ele não para de guerrear nunca. Não tem momento de paz com ele. Ele sempre estará tentando nos derrubar. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, nos avisa sobre isso, né? Veja bem o que está escrito aí, 1 de Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Então veja que ele anda ao derredor, que ele anda fazendo o quê? Achando, tentando achar, procurando uma brecha, um ponto fraco. Agora, evidentemente, ele se porta como se fosse um leão, né? Como se ele fosse mais forte do que nós. Então ele vem com a tentação para nos derrubar a todo custo. Ele vai fazer de tudo para nos derrubar. Agora nós devemos saber, né? Leão é Jesus, é o leão da tribo de Judá. Nós não devemos ficar com medo de Satanás, com medo do diabo. Ele vai fazer barulho? Vai se comportar como se fosse um gigante? Vai. Mas a Bíblia diz o quê? Aproxime-se, achegue-se, sujeitai. Ou seja, olha, seja submisso a Deus, então você vai estar fortalecido. Depois faça o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, primeiro você se fortalece em Deus, depois é que resiste ao diabo e ele vai fugir. Olha, andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, se a tentação vem na carne, você vence o quê? Fazendo o quê? Andando em espírito. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Está aí na palavra de Deus. Lucas, né, capítulo 4, versículo 1. Então, a concupiscência, né, ou desejo, a ambição da carne é vencida assim. Depois tem a concupiscência dos olhos. Olha, a entrada da alma, né, pelos olhos, pelo ver. Então, vigie os seus olhos. Veja o que você está vendo. O que você está vendo na TV, o que está vendo no cinema, o que você está vendo na internet, né, no seu celular, no seu computador, na rua, no trabalho. Para onde você está olhando? Então, cuidado com esse olhar. Veja, Satanás chamou Eva e disse o quê? Olha para o fruto. Olha, esse olhar é terrível. Ela olhou, e quando olhou, pronto, viu que era bonito o fruto. Depois disso, coma. Olha aí. Agora,
corpo, né? Carne, ambição, desejo de comer agora. Então, vai experimentar. Veja, a atração é sempre a mesma. Agora ele diz que se você comer, você vai ser igual a Deus. Olha aí, a soberba da vida é isso aí. Querer ser grande, ser mais do que todos, maior do que todos, olha aí. Então, as três coisas sempre que ele vai usar para nos tentar. Sempre vai ser isso. Com Jesus não foi a mesma coisa, olha lá. Pega os pães e come. Outra coisa, olha, riqueza, né? Poder. Depois outra coisa, aparecer, ser grande. Veja só. Sempre as tentações são as mesmas. Agora nós temos que estar, então, cheios do Espírito Santo, sempre jejuando, orando, estudando a palavra de Deus. E vamos usar, então, essa comunhão com o Espírito Santo, esse poder que o Espírito Santo nos concede para vencermos as lutas, as tentações. Tópico 1. Jesus ensina a resistir à tentação. Estamos fadados a enfrentar tentações ao longo da vida, por isso Jesus nos ensinou a orar ao Pai para que não nos deixes cair em tentação. Mateus 6:13. Jesus também nos manda vigiar e orar para não ceder às tentações, Mateus 26:41, que podem surgir em diferentes áreas e dimensões de nossa vida. Então vemos que Jesus fala que nós vamos ser tentados e nos orienta. Olha, quando você for orar, ore, fale com o Pai. Livra-me das tentações. Por quê? Se nós fôssemos fortes o suficiente, não precisaria de orarmos aí e pedirmos para Deus nos livrar das tentações. O problema é que Jesus sabe que nós somos fracos, tendentes a pecar, a cair na tentação. Então ele diz, ore e peça a Deus para livrar da tentação. Porque quando vier a tentação, aí para você resistir, se você não estiver pronto, vai cair. Então, nós temos que estar todo o tempo pronto. Quem está todo o tempo pronto? Pouquíssimas pessoas estão todo o tempo aí orando, estão cheios do Espírito Santo, estão sempre meditando na palavra de Deus, estão jejuando. Pouquíssimas pessoas. E estão vigiando, atentas, né? Quando vier a tentação, você perceber, estou sendo tentado aqui, vou lutar aqui, vou vencer em nome de Jesus. Porque muitas vezes as tentações vêm e a pessoa pensa que não é tentação, pensa que não tem problema nenhum. Ele mesmo julga, ele mesmo aprova, só depois que cai é que vai falar, fui tentado e caí. Se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todo pecado, toda iniquidade, né? Então aí é pedir perdão, se arrepender, consertar, que às vezes, se você caiu numa tentação, né, dependendo da tentação, vai atingir outras pessoas para resolver isso. Depois é complicado. Tópico 1, subtópico 1. Jesus foi tentado no aspecto físico. Após ter jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Satanás então sugeriu a ele que transformasse as pedras em pães, revelando ser o Filho de Deus. Mateus 4, 2 e 3. Contra essa tentação, Jesus usou a Escritura, Deuteronômio 8, 3, dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, 4. Então veja, às vezes a pessoa está jejuando, ela pensa assim, eu estou em jejum, Satanás não vai me tentar, que eu estou em jejum. Mas veja bem, a parte física nossa é frágil, né? Veja bem, quando nós nos convertemos, nós somos limpos do pecado, santificados, né? O Espírito também veio, agora entrou em comunhão com o Espírito Santo. Mas o corpo, você recebeu algum corpo novo quando se converteu? Não. E esse corpo está acostumado com o passado, com o pecado. Então ele tem desejos, ambições, né? Que são concupiscências. Não é concupiscência, tá? Quase todo mundo fala essa palavra errada. Não é concupiscência, é concupiscência. É ambição, desejo pecaminoso da carne. Então veja só, para nós vencermos
mesmo estando em jejum, né? Então nós temos que estar ao mesmo tempo em oração, como Jesus estava, sendo conhecedores da palavra de Deus, como Jesus era, cheios do Espírito Santo, como Jesus estava, e vigilantes, né? Prestando atenção nas tentações. Veja, Jesus estava na terra como homem. Qual o objetivo de Satanás? Fazer com que Jesus agisse como Deus. Se Jesus age como Deus, pronto, ele sai fora do plano de salvação de Deus. O plano de salvação de Deus dizia que queria um homem na terra que nunca pecou, e esse homem levasse os pecados, doenças, enfermidades, maldições, né, o juízo de Deus sobre ele, morresse na cruz no lugar de todos e ressuscitasse. Esse é o plano de Deus. Tinha que ser um homem. Se Jesus se comporta como Deus, age como Deus, pronto, ele já não pode ser mais o Salvador, ele não pode mais realizar o plano de Deus. Então Satanás vem tentá-lo, fazer com que ele se comporte como Deus. Então transforma as pedras em pães e come. Olha aí, só Deus poderia fazer isso. E Jesus então perderia a condição de Salvador. Mas Jesus não foi na conversa de Satanás, né? Respondeu com a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, Jesus está dizendo que o homem sobrevive sempre ouvindo, estudando a palavra de Deus. E por mais que Satanás tentasse, Jesus não cairia, porque a palavra de Deus estava nele. E veja que a palavra de Deus é o quê? A espada do Espírito, né? Nós combatemos Satanás com essa palavra. Então Jesus nessa hora deu uma espadada em Satanás. Então vejam, o corpo, a alma e o Espírito. A alma nós fortalecemos com o estudo da palavra de Deus, Bíblia. O Espírito nós fortalecemos com oração, principalmente a oração em línguas. E o corpo? O corpo nós não vamos alimentar mais do que ele já se alimenta cotidianamente. Nós temos aqui jejuar. Então, se nós damos à alma conhecimento bíblico, se nós damos ao Espírito oração, comunhão com o Espírito Santo, mas no corpo nós tiramos dele o poder dele com jejum. Tópico 1, subtópico 2. Jesus foi tentado a testar sua filiação divina. Satanás levou Jesus à parte mais alta do templo e sugeriu que ele se lançasse dali, porque os anjos de Deus o guardariam. Mateus 4, 5 e 6. Assim, ele tentou induzir o Senhor a duvidar de que Deus realmente o capacitaria a cumprir sua missão, citando o Salmo 91, 11 a 12. Porém, o inimigo omite uma parte do versículo 11, mas Jesus resistiu também com as Escrituras. Não tentarás o Senhor vosso Deus. Deuteronômio 6,16. Então tome cuidado com isso aí agora, porque não foi Satanás, não pegou Jesus e carregou Jesus, botou lá em cima no pináculo do templo, lugar mais alto do templo. Não. A palavra no grego aí indica no pensamento, a indução no pensamento. Então veja só, aí Satanás está entrando do mesmo jeito que muitas vezes ele entra em nós. Quem nunca sonhou pecando? O que é isso aí? Uma ação de demônios que vem na consciência, né, no pensamento da pessoa, inspirando o pecado, estimulando o pecado. Quem nunca sonhou, e quem é crente nunca sonhou, e você matando uma cobra, né, pisando em cima, cortando a cabeça da cobra. Ali é uma luta espiritual que está acontecendo e você teve esse sonho. É uma revelação de uma luta espiritual que você vai ter. E Deus já mostrando que você vai vencer essa luta, né? Vai pisar a serpente, né? Vai matar a cobra. Então, muitas vezes, em sonhos, né? Pensamentos, aquele soninho, né? Assim, depois do almoço, por exemplo, um cochilozinho, né? Que a pessoa nem está muito dormindo, nem muito acordada, geralmente uns pensamentos. Pode ser que nessa hora venha demônios com tentações, que venha com pensamentos errôneos, tentando derrubar você.
toda a tentação que Jesus recebeu é a mesma tentação que nós recebemos, do mesmo jeito. Então nós temos as tentações também nos pensamentos, né? Nos sonhos, aí nos cochilos, né? Temos também. Então ele vem com a visão espiritual. Agora, ali está levando Jesus, em pensamento, ao alto do templo, ao pináculo. E ali ele vai dizer para Jesus saltar lá de cima. E os anjos segurariam, porque estava escrito na palavra de Deus. E a tentação aí é da soberba, né? De ser grande, de aparecer para os outros como grande. Todos iriam aplaudir, olha, ele pulou lá de cima do lugar mais alto do templo e os anjos o apararam cá embaixo. Que coisa, né? Então, é essa tentação que pode vir muitas vezes a pessoa de querer ser grande, ser maior do que os outros, de aparecer, de ser aplaudido, de receber elogio, né? São tentações que vêm às pessoas. Certa vez um novo convertido, né, queria muito pregar, falava com todo mundo que queria pregar, e o pastor então chamou para pregar no domingo, a igreja cheia, e ele subiu, né, todo corajoso, né, pensando que ia pregar, que ia abafar e tudo. Chegou lá em cima, ele olhou para a Bíblia, olhou e disse, aqui o galo é duro, falou mais nada. E desceu todo humilhado, cabisbaixo, coitado. E aí um irmão encontrou com ele no caminho, que ele estava voltando para o banco, e disse, olha, se você tivesse subido do jeito que desceu, você estaria descendo agora do jeito que subiu. Então você veja que mais uma vez a intenção de Satanás fazer Jesus se comportar como Deus. Pular lá de cima, os anjos pegariam. Olha aí. Novamente Jesus então combate usando a palavra de Deus. Não tentarás o Senhor vosso Deus. Deuteronômio 6,16. Lembrando, Satanás também usa a palavra de Deus. Muitas pessoas usam a palavra de Deus e estão em convivência íntima com Satanás. Você vai achar a Bíblia lá na Igreja Católica Apostólica Romana, vivendo na idolatria, vai achar no Adventismo, vai achar entre os calvinistas, os reformados, vai achar entre os espíritas, né, entre os macumbeiros, testemunhos de Jeová, todos vão citar para você a Bíblia. Tópico 1 sobre tópico 3. Jesus foi tentado no aspecto da ambição pelo poder. Satanás, na terceira tentação, mostrou muitos reinos a Jesus e lhe ofereceu poder terreno sobre eles, mas Jesus não precisava do poder de Satanás porque tinha o poder do Pai. O inimigo tentou fazer com que Jesus desistisse de seguir o caminho da rejeição, do desprezo, da cruz, mas Jesus manteve o foco. Ele tinha uma missão a cumprir e novamente usa as Escrituras, Deuteronômio 6,13. Que lição preciosa, cumprir a missão sem quebrar princípios e de acordo com o plano divino. Então, Deuteronômio 6,13, né? O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Então veja, Satanás se diz então como proprietário, porque Deus deu a terra aos homens, mas os homens se venderam a Satanás, né? Os homens entregaram o poder que Deus deu ao homem sobre tudo, sobre a terra, sobre os animais, sobre tudo. Entregou a Satanás devido ao pecado. Então, perdeu a condição de dono, né, de possuidor, de dominador sobre tudo. Deus disse, dominai sobre tudo. Mas o homem perdeu esse domínio quando pecou. Então, Satanás está dizendo, tudo isso é meu. Então, eu te dou, olha, a riqueza, poder. E nós aprendemos na palavra de Deus, né, o amor ao dinheiro, essa raiz maligna, terrível, né? Então, veja bem, é aquele que se deixa dominar pelo interesse financeiro, pelo interesse de riquezas. É muito terrível isso e muito perigoso isso. Hoje nós estamos vendo na igreja isso acontecendo aí direto, né? Quantas pessoas aí lutando por poder, por dinheiro, por enriquecimento.
principalmente na política. Então Jesus, como homem, estava sendo tentado a ficar riquíssimo. Olha aí, Satanás queria que Jesus aceitasse todas as ofertas que Satanás fez. Foi para derrubar Jesus, para tirar Jesus do plano de redenção, plano de salvação. Queria que Jesus desobedecesse a Deus, queria que ele se comportasse como Deus, e aí perderia aquela condição de homem na terra que nunca pecou, homem na terra que levasse sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições e o juízo de Deus. Então vemos aí que Jesus novamente vence essa ambição por poder, vence usando a palavra de Deus. Tópico 2. A tentação durante a caminhada cristã. Durante a jornada cristã, o discípulo de Cristo precisa saber lidar com a realidade das tentações. Caso contrário, poderá afetar negativamente sua vida de santidade e comunhão com Deus. Satanás tenta os crentes, assim como fez com Jesus no deserto, Mateus 4. Em outra ocasião, Jesus falou com seus discípulos acerca de suas tentações, Lucas 22, 28. Passar por tentações não é pecado, mas ceder à tentação, sim. Então veja, os discípulos, 2 discípulos de Jesus, quiseram ser maior do que os outros, com a ambição de poder. Agora, interessante, eles estavam pedindo uma coisa muito terrível. Eles estavam pedindo a Jesus, que aí no seu reino, eles pensavam no reino terrestre, um sentasse à sua direita, outro à sua esquerda. Então Jesus disse que essas pessoas que vão estar à sua direita e à esquerda, 2 pessoas, é o Pai que escolhe. Quem estaria com Jesus ali à direita e à esquerda de Jesus seriam 2 ladrões, malfeitores, condenados à morte, morte de cruz. Mas eles pensavam em quê? Em poder, em riqueza, em posição, de autoridade sobre os outros, de domínio sobre os outros. Então, durante a nossa vida cristã, nós vamos ser tentados com certeza e temos que estar, então, prevenidos, ou seja, vigilantes, Quando vier a tentação, as tentações, nós estaremos prontos. Então, nos mantemos sempre cheios do Espírito Santo. Temos que estar na prática do jejum, a oração sempre, no estudo da palavra de Deus sempre. Tópico 2 sobre tópico 1, todos somos tentados. Por mais que nossa vida esteja firmada na palavra de Deus, as tentações sempre surgem. Os dias são maus e precisamos ser vigilantes o tempo todo. A mídia, em geral, dita comportamentos e ideologias que não condizem com os princípios cristãos e evitá-los nem sempre é fácil. Então não existe esse negócio de fulano, esse não é tentado. Esse aí é homem de Deus e tal. Não existe isso. Todos os crentes são tentados. Se o próprio Jesus Cristo foi tentado, imagine nós. Todos nós somos tentados. Todos nós somos constantemente vigiados e Satanás, com seus demônios, vai descobrir alguma coisa, algum ponto fraco. Não tem jeito. Todos temos pelo menos um ponto fraco. E as tentações virão aí, não tem jeito. Então esteja pronto, vigilante, para vencer as tentações. E sempre orando, Senhor, livra-me das tentações. Diante de Deus, nós sempre temos que ser fracos, humildes, e dizer, eu não consigo. Se vier, Senhor, eu vai me derrubar, Senhor, me ajude. É assim diante de Deus, você é fraco diante de Deus. Agora, diante de Satanás, você cheio do Espírito Santo, sempre jejuando, sempre orando, estudando a palavra de Deus, você é forte. Então esteja em comunhão com Deus sempre, para resistir ao diabo, e ele vai fugir. Tópico 2, subtópico 2, tentação nos desejos da carne. A tentação é como uma mola propulsora que arremessa o ser humano para dentro de situações pecaminosas. A Bíblia nos revela que Davi não resistiu à tentação ao ser atraído pela beleza de Batseba enquanto se banhava. Segundo o livro de Samuel, capítulo 11, versículos de 2 a 4. Davi, o homem segundo o coração de Deus, cedeu à tentação
adulterou e ainda tramou a morte de Urias, um homem fiel a ele. Segundo o livro de Samuel, capítulo 11, versículos 14 a 17. Davi poderia ter resistido àquela tentação, mas se deixou dominar por ela. Então veja que a tentação é a descoberta então de Satanás de um ponto fraco, e ele vai agir nesse ponto fraco. Olha aí, Davi não foi para a guerra, estava em casa tranquilo, então Satanás vai usar o que atraía Davi. Ele sabia que Davi gostava muito de mulheres, tanto é que Davi já tinha várias esposas, não precisava de mais uma. Mas Satanás sabia desse ponto fraco dele. Olha, ele já tinha Mical, Ainoã, Abigail, Maaca, Agite, Abital e Eglá. Já tinha 7 esposas. Para que esse homem precisava de mais uma mulher? Ele já tinha pecado suficiente. Em Deuteronômio 17, você vê as ordens dadas por Deus para que aquele que assumisse a posição de rei, de domínio sobre Israel, não pecasse contra Deus. E uma dessas condições é exatamente: não ajuntará para si mulheres. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 17, está aí. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Olha aí, está escrito. Davi sabia? Sabia. Porque arranjou esse monte de mulheres. Veja bem, ele já estava em pecado. E aí arrumou outro pecado, mais grave ainda, de adultério, e depois ainda matar o marido da mulher para ficar com ela. Nós estamos falando de um homem segundo o coração de Deus. Imagine se fosse segundo o coração de Satanás. Então, não brinque, não pense que você não cai. É perigosíssimo. Temos que lutar dia e noite. Vigiar mesmo, estando sempre cheio do Espírito Santo, sempre oração, jejum, sempre estudando a palavra de Deus. Veja aí as consequências. A família de Davi todinha pagou por esse pecado, por esse cair na tentação. Veja só. Ele não se destruiu apenas a ele, mas a toda a sua família. Tópico 2 sobre tópico 3. Tentação na área material. Deus deseja que sejamos vigilantes e atentos às muitas artimanhas do diabo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. A lista varia de pessoa para pessoa. Um servo do profeta Eliseu, Geazi, foi tentado a aceitar os presentes que Eliseu recusou e cedeu à tentação, pecado. Ele seguiu Naamã, mentiu acerca do que Eliseu disse e se apossou dos presentes. Segundo o livro de Reis, capítulo 5, versículos de 16 a 24. Então foi amaldiçoado com lepra. Segundo o livro de Reis, capítulo 5, versículos 26 e 27. Embora andasse ao lado de um santo homem de Deus, segundo o livro de Reis 4, 9, Geazi agiu fora da vontade de Deus. Então temos aí um exemplo, né, de um pecado devido ao interesse financeiro. Veja bem, Geazi. Agora, veja bem, mais próximo ainda de uma pessoa santa. Geazi andava com Eliseu. Agora, e Judas? Andava com quem? Se Geazi viu aí cerca de 14 milagres, né, de Eliseu, Judas viu quantos milagres realizados por Jesus. Escutou quantas pregações, quantos ensinos, e vendeu Jesus. Preço, 30 moedas de prata. E era uma quantia muito pequena, $300 hoje, 1.500, vamos colocar aí R$1.800, R$2.000, vamos exagerar, R$2.000. Algumas interpretações dizem que hoje valeria aí $3.000, né? Hoje, 3.000 vezes aí 5,38, mais ou menos, né? 16.140. Então veja, uma quantia que não é uma quantia exagerada, né? Não tornaria alguém tão rico assim, mas veja
que é o dinheiro, é a riqueza, é a tentação. Nós vemos também o caso aí, né, de Ananias e Safira. Olha lá, querendo o quê? Uma posição, ser o quê? Elogiado. Olha aí, tudo tem a ver com essa ambição, esse desejo escuso, né? Desejo pecaminoso, essa concupiscência. Porque uma parte do dinheiro eles queriam ficar, então isso é exatamente usura, é amor ao dinheiro. Então se costuma dizer assim, todo homem tem o seu preço. Olha aí, que coisa terrível, né? Então tome cuidado para não se vender, não se deixar enganar por Satanás. Tome cuidado, principalmente você que está na liderança da igreja, uma posição na igreja, que mexe com o dinheiro da igreja. Cuidado, você pode estar roubando de Deus. Cuidado com a avareza. Quantas pessoas têm destruído as suas vidas por causa de avareza? Quantos têm roubado a Deus, né, nos dízimos, nas ofertas? Tópico 3. A tentação não vem de Deus. Ninguém pode dizer que está sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Tiago 1,13. Deus não coloca o mal no nosso caminho. Por isso, o discípulo de Cristo, ceder ou não à tentação, passa por uma decisão pessoal. Mateus 5,28, Romanos 8,6. Então veja, tentação é de Satanás. Provação é de Deus. Tentação, Satanás visa derrubar a gente, né? Destruir a gente, mesmo que ele ofereça coisa boa para a gente, né? Mas depois ele vai puxar o tapete, ele quer nos destruir. Já a provação vem de Deus, que é para quê? Para o nosso crescimento, nosso fortalecimento. Deus não vai colocar tropeço em nosso caminho. Deus não quer nos derrubar. Deus é Deus de amor, é Deus de salvação. Toda boa dádiva vem de Deus. Então, cuidado para não ceder à tentação e depois ficar dizendo que é Deus que colocou a tentação. Não é Deus, não. Tópico 3, subtópico 1. Força para resistir. O cristão deve ser cauteloso em identificar as tentações que possam ser comparadas a ratoeiras, prontas para nos prender e aniquilar se não estivermos firmes na presença de Deus. Mateus 26,41, 1 Coríntios 10,12. Portanto, devemos orar a Deus para sermos livres do mal e fortalecidos para resistir a tudo que nos afasta do propósito divino. Então, olha só, agir com critério, né? Com vigilância. Você vai vigiando. Primeiro a quem? A si próprio. Você sabe quais as brechas. Você sabe quais são as suas fraquezas. Se você não corrigir isso, o diabo também sabe. Ele coloca aí os detetives, né, os demônios, para descobrirem. Então ele sabe. Então ele vai vir com as tentações e vai derrubar você sempre. O que você tem que fazer então? Vigie você mesmo. Descubra as fraquezas. Corrija isso. Sempre com o quê? Sempre a mesma coisa. Oração, jejum, estudo da palavra de Deus. E sempre se lembre na oração de dizer para Deus, me livra das tentações, me ajuda. Então tomemos cuidado, por quê? Quantos servos de Deus caíram em tentação? Quantos? Gente, pregadores famosíssimos que tinham programa em televisão aí no mundo inteiro. Pessoa conhecida, muito conhecida no mundo inteiro. Quantas dessas você sabe que caíram? Aí você acha que é melhor do que essas pessoas. Então veja só, tome cuidado, vigie, porque Satanás vem com as tentações. Ele não desiste, não para nunca. Durante toda a nossa vida ele vem com as tentações. Tópico 3, subtópico 2. Oração para vencer a tentação. A oração é uma ferramenta poderosa na luta contra a tentação. Jesus ressalta essa importância ao advertir seus discípulos a orar para não cair em tentação. Lucas 22:40. É indispensável ao discípulo de Cristo cultivar uma vida diária de oração, priorizando o uso do tempo e o esforço, pois a natureza humana e o inimigo buscam nos direcionar no sentido contrário à oração. Orar em todo o tempo faz parte das atitudes necessárias na luta diária para não ceder às tentações. Mateus 26:41, 1 Tessalonicenses,
capítulo 5, versículo 17. Então, o que nos diz a palavra de Deus? Orai sem cessar. Orai todo o tempo. Jesus orava? Sim, Jesus orava sempre. Daniel, exemplo de oração, 3 vezes ao dia. Davi orava 3 vezes ao dia. Os discípulos, mesma coisa, era um costume, era normal entre os judeus a oração, 3 vezes ao dia. Jesus se levantava de madrugada para orar. Os profetas, todos os profetas se levantavam de madrugada. Deus diz que de madrugada que Deus revelava a eles e eles saíam transmitindo o que Deus falou. A oração de madrugada é essencial, é importantíssima. É a hora que Deus fala conosco. Então, faça isso. Desde que eu me converti, todos os dias, 5 horas da manhã, né, geralmente 4h20 eu levanto, né? No máximo 5 horas já estou orando. Então, pelo menos 1 hora, se você puder, leve para as 2 horas, se puder 3. Então, nós estamos nesse ritmo aí de 2, 3 horas todos os dias em oração. E nós oramos pelo menos 2 horas em línguas todos os dias. Então, faça isso. Aproveite o seu tempo. Aí você fala, mas eu trabalho. Pois é, eu trabalhei a vida inteira também, mas sempre levantei de madrugada para orar. Então, ore, se esforce. Pare de ficar assistindo televisão até tarde, que você vai poder levantar de madrugada para orar. Pare de ficar no celular até tarde, que você vai poder se levantar de madrugada para orar. Então, programe-se, né? Se controle, se domine, mas ore, ore muito. E quanto mais você orar em línguas, mais fortalecido você vai ficar e mais você estará propício a receber um dom do Espírito Santo, desde que você esteja evangelizando, ganhando almas, esteja ensinando a palavra para muitas pessoas, pregando para muitas pessoas, né? Aí Deus vai te usar cada dia mais vai te capacitar. É fácil orar? É prazeroso orar? Não, é difícil. Mas você vai colocar uma disciplina de oração na sua vida. Todo dia você vai orar. Ah, domingo eu não vou não, porque é domingo. Ah, feriado eu não vou orar não, porque é feriado. Não, não existe isso. Não existe dia que você vai falar, hoje eu não vou orar. Não. Se você parar um dia, na maioria das vezes você não vai continuar mais depois. Assim é a leitura bíblica. Todo dia leia. Então é uma disciplina de vida cristã. Oração, leitura da Bíblia, um jejum. Sempre é disciplina, você vai acostumar-se a fazer isso e vai dominar o seu corpo, porque o seu corpo não quer isso. Tem que dominá-lo. Você tem que deixar que o Espírito Santo esteja no controle e não o seu corpo. Então, a oração é conversar com Deus. Você fala e espere a resposta, espere Deus conversar com você também, responder sua oração. E a oração em línguas é a oração mais importante. Você está confiando que o Espírito Santo está orando perfeitamente aquilo que você precisa falar com Deus. Então Jesus disse, olha, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai em secreto. E ele vai te recompensar publicamente. A melhor oração que existe é essa, entrar no seu quarto. Fale só você com Deus. Tópico 3 sobre tópico 3. Fugir da tentação é uma estratégia. José resistiu à tentação ao fugir da mulher de Potifar, Gênesis 39, 12. Ele era um jovem formoso, a quem ela passou a assediar, dizendo, deita-te comigo, Gênesis 39, 6 e 7. José, porém, era um homem íntegro e temente a Deus, por isso preferiu fugir a ceder àquela oferta. Anos mais tarde, José foi exaltado por sua atitude, mostrando que fugir da tentação é uma estratégia para não cair em pecado. Então, às vezes, a estratégia é fugir. Né? Existe aí o aproximar-se de Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós, mas existe também que nós temos que fugir, muitas vezes, da aparência do mal. 1 Coríntios 10, 14 diz o quê? Fugir da idolatria, fugir da prostituição. Como é que você foge aí das coisas, né, da mídia? Televisão tem controle, não tem? Pois é, foge. Computador tem mouse, não tem? Foge. Notebook tem teclado? Foge. Tem tantas ofertas para o pecado, não tem? Foge. É fácil, né? Se você estiver sempre cheio do Espírito Santo, sempre orando, jejuando, estudando a Bíblia. Então é fácil.
desde que você esteja assim. Se não estiver assim, é dificílimo. Então, precisa você se esforçar. Temos o grande exemplo aí, né, de José, com a mulher lá do Potifar, né? Então ele fugiu para não pecar, fugiu porque temia Deus. Em primeiro lugar foi isso, por isso que ele fugiu. Em segundo lugar, porque respeitava o seu patrão. Mas olha o que ele conseguiu. Deus o exaltou, Deus o colocou acima de todos no Egito. Deus o colocou como salvador da sua família e de todo o seu povo. Então veja a importância do fugir do pecado. Conclusão: as tentações fazem parte da nossa caminhada nesta terra, mas não podemos deixar que elas impeçam a nossa entrada no céu. Orar e fugir são, portanto, estratégias que devemos usar para vencer as tentações e não pecar. Então veja, todo crente é tentado. Agora, ser tentado não é pecado. Tanto é que o próprio Jesus foi tentado. Agora, ceder à tentação, aí é pecado. Então, tome cuidado, leve uma vida de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, em comunhão com o Espírito Santo. Se esforce, lute contra o pecado. Lute mesmo, porque as tentações vêm sempre. E lembre-se, você sabe as suas fraquezas, você se autoanalisa todo dia, então você pede perdão a Deus, você tem que se esforçar para corrigir isso, porque se você sabe, lembre-se, o diabo e seus demônios também sabem as suas fraquezas, e eles vão vir com a tentação. Então você tem que resistir a essas tentações e só conseguirá vencer se estiver cheio do Espírito Santo, estiver orando, jejuando, estudando a palavra de Deus e vigilante. Quando vem a tentação, você sabe, a tentação só posso vencer se for mesmo com a ajuda do Espírito Santo. Vamos orar agora. Se você, ouvindo essa palavra, você agora abre o coração para Deus, você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Se você crê nisso, você é salvo agora. Se você está doente ou está enfermo, creia. Jesus levou sobre ele todas as nossas doenças e enfermidades. Então creia e receba agora a sua cura. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que agora se chegam a ti. Estão se arrependendo e pedindo perdão agora. Graças a cruz teve força, que me manifestar. Agarra ministério, se agarre agora a esta salvação. E acredite em Jesus Cristo como único Salvador e Senhor. E agora receba o Espírito Santo, receba a salvação, receba o perdão dos seus pecados, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, vem sobre eles agora e cura toda doença, toda enfermidade. Sai toda doença, toda enfermidade. Vai saindo agora, sai, em nome de Jesus. Toca o Senhor deles. Glória a Deus, aleluia. Amém? Deus abençoe. Lembrando você, não deixe de dar aí um gostei, um legal. Se inscreva em nosso canal, isso vai nos ajudar a transmitir isso para outras pessoas, né? E se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos, tem muito estudo escrito aí sobre esse tema, né? Tanto falando sobre a tentação de Adão e Eva, quanto de Jesus, quanto também a nossa. Tem muito material, mas muito material mesmo. Dá para você fazer um livro aí, né, e guardar para você consultar mais tarde, sempre que precisar. Muita coisa mesmo. Então, tudo gratuitamente, você recebe toda semana, de cada lição, tudo gratuitamente. Basta entrar em contato conosco por esse WhatsApp que está aí. DDD 99, o telefone 991520454. Não se esqueça, coloca seu nome, coloca a cidade onde você mora e coloque a revista Betel. Então, não esqueça isso, coloque essas 3 coisas e eu envio para você toda semana esse material gratuitamente. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, ministrando a palavra do Senhor, então nos convide, estaremos aí com todo prazer. Deus abençoe a todos, muito obrigado, esperamos ter ajudado os irmãos, a paz do Senhor.